Maravilha, maravilha! Vamos que vamos para mais uma, minha gente. Marcelindo Beckler e amigos do Fred e Beckler Explicam. Amanhã teremos a decisão entre Real Madrid e Manchester City, nesta quarta-feira com exclusividade da Max. E é nesse encontro que mora o grande jogo da carreira do tema do programa de hoje, do Raio. O próprio Rodrigo disse isso, né? Que é o grande jogo, a grande memória da carreira dele até aqui, naquele maio de 2022, quando ele faz aqueles 2 gols em 1 minuto, já nos acréscimos, para levar a partida do Bernabéu para além dos 90 minutos muito longos, e o resto é a história que a gente já sabe. E com base nesse reencontro do Rodrigo com talvez o seu adversário preferido, no estádio em que ele brilhou naquele maio de 2022, que a gente se aprofunda no tema do status da carreira do Rodrigo. Será que o Rodrigo precisa de mais protagonismo? Será que o Rodrigo precisa ter mais espaço na posição onde ele prefere jogar, onde ele começou jogando? Será que esse espaço ele terá esse espaço no Real Madrid? Ou será que está tudo bem? E a gente que está tentando inventar moda. Marcelo Beckler, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. Frederico Caldeira, para todo mundo também. O primeiro ponto é esse, né? Quem disse que o Rodrigo quer mais protagonismo? Quem disse que ele precisa de mais protagonismo? Então a gente vai fazer o que a gente faz muito bem, que é opinar baseado em absolutamente nenhuma evidência de nada. Mas a gente vai trazer isso, porque você falava desse grande jogo do Rodrigo, o 2-1 e depois o 3-1 de 2021-22, mas depois na 23-24 ele faz também 2 gols no Santiago Bernabéu, ele faz um gol no Etihad, ele fez 3 dos 4 gols do Real Madrid naquele eliminatório, o Camavinga fez o outro, o Real Madrid passou nos pênaltis, ele fez o gol contra o Chelsea no 1-3 do Santiago Bernabéu, que levou o jogo para a prorrogação. O Rodrigo tem grandes jogos decisivos na sua carreira, gols em clássicos contra o Barcelona também, só que num elenco com Vinícius, Bellingham e Mbappé e o Rodrigo, ou a gente fala de um quarteto, ou quando se fala de um trio, o Rodrigo dificilmente está, seja para a torcida, para a imprensa ou até para o Carlo Ancelotti. Então talvez ele não tenha o papel de protagonista do Real Madrid à frente desses 3 outros craques que o Real Madrid também tem no seu elenco. Então depois da vinheta a gente vai trazer os números do Rodrigo, se ele precisa de mais protagonismo ou não e onde que ele poderia encontrar. Mas antes disso tudo, vinheta. Seguinte, Frederico, números do Rodrigo desde a chegada dele ao Real Madrid, temporada a temporada. A gente dividiu por jogos, e aí entre parênteses tem jogos que ele foi titular e jogos completos, e depois gols e assistências. Na primeira temporada, 19-20, são 26 partidas, 26 partidas, 19 como titular, só 3 jogos completos, 7 gols, 3 assistências. Na 20-21, 33 partidas, 13 como titular, uma vez apenas ele jogou os 90 minutos, fez 2 gols, deu 7 assistências. 21-22, a temporada que a gente falava inicialmente desse jogo contra o Manchester City, são 49 jogos do Rodrigo, 25, quase a metade apenas como titular, e só em 3 ele joga os 90 minutos, 9 gols, 9 assistências. Na temporada seguinte são 57 jogos, 41 como titular, 17 jogos completos do Rodrigo, 19 gols, 10 assistências. Temporada passada foram 51 partidas, 43 ele foi titular, 11 ele completou os 90 minutos, 17 gols e 8 assistências. Na temporada atual, até antes do jogo desse final de semana que o Real Madrid tem para fazer por La Liga, são 33 jogos, 26 como titular, em 7 o Rodrigo completou os 90 minutos, 13 gols e 7 assistências. São os números do Rodrigo que a gente vê, Fred, é até titular muitas vezes, mas poucas vezes joga os 90 minutos das partidas, né? Pois esse é o ponto que me surpreende mais. É claro que a gente já sabe que o Rodrigo dificilmente completa os jogos quando é titular, evidentemente não completa quando sai do banco de reservas, que é algo mais numeroso do que ele ser titular em algumas dessas temporadas dele pelo Real Madrid. Recentemente, numa entrevista para Tati Mantovani, ele fala sobre esse ponto de geralmente saber que vai sair com 60, 70 minutos. Lembra um pouco o Rafinha com Xavi, né? Antes de ser o Rafinha dessa temporada. E quando a gente soma os jogos completos do Rodrigo no Real Madrid, a gente talvez não chegue a 50. É um ponto que traz
uma lupa do porquê a gente está fazendo esse programa, né? Sim, se o Rodrigo começa, ele raramente termina. São 42 jogos completos dos 249 jogos com o Real Madrid. 17% dos jogos foram completos. Pois é o número que mais me chama a atenção, Beckler. E aqui entra a coisa do protagonismo, né? Um jogador que em 17% dos jogos, é 1 a cada 5 basicamente, quase que 1 a cada 6 jogos, que ele joga os 90 minutos, falta protagonismo, continuidade, que ele fica os 90 minutos, aquela famosa frase, um craque tira um coelho da cartola a qualquer momento, então você não pode tirar ele de campo. O Rodrigo, como é um jogador voluntarioso, de equipe, esforçado, que joga em todas, ele normalmente se sacrifica muito pelo time, fica com o tanque de gasolina menos cheio, e quando você precisa depois ou de um novo atacante, é ele que sai, ou de um novo meio-campista, muitas vezes também é o Rodrigo que sai. Então, eu acho que são bons números que o Rodrigo tem, a maioria das temporadas participando de mais de 20 gols. Nas últimas temporadas, sempre mais do que 25 gols, nessa já são 20, é um número bom, que poderia ser melhor ainda se ele tivesse mais protagonismo. É por isso que a gente está fazendo o programa, para apresentar os números e pensar se ele precisa, se ele merece esse protagonismo ou não. Fosse ele o cara do time e jogasse mais vezes, esses números poderiam ser ainda melhores. Pois é, os números são muito bons para o relativo pouco tempo que ele tem dentro de campo, né? Quantas vezes a gente não viu, por exemplo, o grande jogador dessa temporada europeia até aqui, o Mohamed Salah, entre aspas, morto, escondido o jogo inteiro e começando a estourar depois dos 75, 80 e fazendo gol, dando assistência. O quanto que esses minutos finais de um cara titular, porque o Rodrigo geralmente só participa dos minutos finais quando ele sai do banco de reservas, o quanto que essa parcela do jogo às vezes é responsável por grandes capítulos, né? E o Rodrigo muitas vezes não tem isso. Quando ele tem, é um cobertor curto. Quando ele entra e resolve, ele deixa a marca dele, mas quando ele começa, ele raramente tem a partida inteira para resolver. É claro que são diferentes explicações, e o Ancelotti ele tem todas elas para justificar dos porquês. Ao longo dessas temporadas, o Rodrigo não foi um cara com o qual o Ancelotti pensa como o jogador de 90 minutos. O cara para ele deixar em campo para resolver jogos mais complicados. E o posicionamento também é parte disso, né? O Rodrigo, a gente sabe que ele prefere jogar na ponta esquerda, mas como você mesmo disse, ele é voluntarioso e é pau para toda obra. Ele está ali para jogar em diversas posições e os números também trazem isso, né? Exatamente. São aqui esses números, a fonte é o Transfer Market, que coloca ali em qual posição cada jogador atuou em cada partida. 249 jogos pelo Real Madrid, 128 na ponta direita, 71 como centroavante, 39 na ponta esquerda, 1 como segundo atacante, 1 como meia, como se fosse um camisa 10, e 1 como meia direita. Ele jogou só 15% das vezes na ponta esquerda e jogou 51% das vezes na ponta direita. Ele que é um ponta esquerda de origem, se adaptou, inclusive quando você conversa com pessoas próximas ao Rodrigo, falam do trabalho que ele fez para não driblar em diagonal, como os pontas fazem hoje em dia, mas driblar para a linha de fundo, que driblando para a linha de fundo é mais difícil fazer gol, porque você perde ângulo, então você trabalha mais para o time, para fazer cruzamentos, para dar passes, e você acaba brilhando menos. Se a gente for ver, ele tem participação em gols, entre gols e assistências. Jogando na ponta esquerda, ele participa de 0,6 gols por partida, 0,59. E jogando na ponta direita, 0,48 gols por partida. Não é uma diferença tão grande assim, né? De participação em gols, jogando na esquerda ou na direita, mas é fato que o Rodrigo, poucas vezes, 15%, uma a cada 6, joga na sua posição de origem. Eu acho que essa pouca diferença é um elogio para a capacidade de adaptação do Rodrigo ao outro lado do campo. E não é tão simples assim, né? Como as pessoas pensam, é só fazer o que você faz de um lado do outro. Quando você conversa com jogadores que precisam ter essa valência e a desenvolvem bem, há uma diferença. Existe um porquê o Mohamed Salah só fica na ponta direita do Liverpool. Sim. E não vai para a ponta esquerda, e porque todo o resto que é contratado vai para o centro ou para a esquerda do ataque do Liverpool. O Rodrigo não está ali principalmente porque tem um craque, o melhor jogador do mundo atualmente, de acordo com a FIFA, o Vinícius Júnior na ponta esquerda. Sem nenhuma dúvida, isso, na minha interpretação, prejudica o Rodrigo, ele não poder jogar e ter sequência no lado onde ele se sente mais confortável. E eu acho realmente admirável que durante todos esses anos, tudo bem que ele ainda é jovem, que ele está no Real Madrid, que ele sabe que o Vinícius também, né,
é uma estrela desse time e justifica ser o pick 1 daquela posição, e com tantos títulos conquistados, tudo isso suaviza a questão, mas ele nunca, até onde eu me lembro, Beckler, foi nos microfones reclamar. Né? Ele é um cara que ele entende, talvez tenha um incômodo interno, mas fica para ele, ou pelo menos entre as paredes do vestiário ali nas conversas com o Ancelotti. Ele não espalha isso e cria algo inflamável para o Real Madrid. Parece um jogador muito de grupo, né? Que está mais preocupado em que as coisas deem certo para todo mundo do que as coisas deem certo para ele, né? As coisas dariam mais certo para o Rodrigo se ele tivesse jogado na ponta esquerda e se ele, numa eventual disputa com o Vinícius, tivesse ganhado a posição na ponta esquerda e ele jogasse para ele, talvez fosse melhor para o brilho individual dele, mas é um cara que claramente aqui, pela capacidade que tem de ajudar, e quando a gente vê, por exemplo, que o Real Madrid joga com 3 atacantes, é quem mais ajuda na defesa também, de se adaptar a outros contextos. Em alguns momentos, nas 2 últimas temporadas que o Vinícius não esteve e que o Rodrigo pôde jogar na esquerda, ele não foi bem. Eu acho que especialmente na temporada passada, que o Real Madrid não tinha muitas vezes um centroavante. Dessa temporada com o Mbappé, eu acho que as partidas que o Vini esteve fora, de dezembro para cá, que o Vinícius perdeu muitos jogos por lesão e depois por suspensão, que o Rodrigo foi muito bem nessa troca constante de posições com o Mbappé e de um completar o outro. Na Espanha chegou-se a ter um debate, eu acho que mais antes do jogo contra o Manchester City, de um questionamento sobre o encaixe do Vinícius no quarteto. Porque quando o Vinícius voltou nos jogos contra o Atlético de Madrid e contra o Espanhol, mais o primeiro tempo contra o Atlético, porque o segundo tempo do Vinícius foi bastante bom, que teve uma dificuldade de encaixe do quarteto e quem mais destoou tinha sido o Vinícius. Então começou-se a questionar o Vinícius, e os números brilhantes do Rodrigo a partir de dezembro também ajudavam a mostrar que o Rodrigo estava se reivindicando para jogar em uma outra posição que não fosse só a ponta direita. Esse dezembro do Rodrigo fez o trio voltar a ser chamado de quarteto como no início da temporada se projetava, né? O Rodrigo se enfiou mais uma vez nesses debates e o jogo dele contra o City em Manchester é muito bom. Ele acaba não entrando para as estatísticas finais, né? Na ponta final da jogada, mas o Rodrigo, para mim, ele foi muito bem ali pela direita, às vezes caindo pelo centro. Acho que ele conseguiu trazer um equilíbrio que parecia potencialmente difícil para o Real Madrid nos grandes jogos e contra o Manchester City. O Manchester City mambembe, muito frágil, mas ele ajudou muito na exibição, inclusive para o próprio brilho do Mbappé, o brilho do Vinícius e do Bellingham, né? Dos 4, só o Rodrigo não marcou, mas o Rodrigo foi muito bem nesse jogo. Eu acho, é um debate que ele pode ser muito reducionista, de alguém olhar e falar, olha, já estão querendo criar quizumba mais uma vez entre Vinícius e Rodrigo, né? Como se existisse uma rivalidade. Não é por aí, né? É um debate que eu consigo perceber que deve existir dentro da cabeça do próprio Rodrigo, né? O do staff do Rodrigo. Qual o próximo passo? Ficar onde está? Para onde ir? Será que o protagonismo é realmente algo desejável para esse momento da carreira? Ele já é uma figurinha carimbada na seleção brasileira, que é outra questão, né, para saber onde o Rodrigo melhor rende nessa seleção do Dorival. Recentemente o Fernando Diniz, que treinou a seleção brasileira por um período recente, ele numa entrevista para o grande Charla Podcast, ele fala que o Rodrigo, na visão dele, é o jogador mais completo desse grupo que ele treinou na seleção brasileira. Então, quando o jogador com tanta qualidade não consegue jogar com tanta regularidade, ou na posição que ele prefere, ou em jogos completos, esse debate me parece muito natural e muito orgânico. E assim, eu acho que todo jogador quer ser o melhor possível também que ele conseguir. Quando você tem que trabalhar muito para o grupo, muitas vezes você vai anular algumas das suas principais características. Por exemplo, ele tem que correr muito para trás e menos para frente, porque ele tem que ajudar mais na defesa, ou ele tem que driblar mais para a linha de fundo e menos em direção ao gol, porque ele não está jogando na ponta esquerda, que seria a posição natural para ele fazer aquilo, então ele tem menos brilho realmente. Existe, além dessa questão de será que precisa do protagonismo ou não, será que merece o protagonismo ou não, que pode existir na cabeça do Rodrigo, uma outra questão é, tudo bem, então talvez não seja no Real Madrid, porque já tem o Vinícius, porque contratou o Mbappé, porque tem o Bellingham que quase que não disputa com o trio, porque é um meio campista, mas é um meio campista bastante ofensivo. E aí vem uma outra questão que é, para ser protagonista então, vale a pena sair do Real Madrid? Vale a pena sair de um time que o Rodrigo já ganhou 2 Ligas dos Campeões, que é o maior clube do mundo. E você vai sair para quê? Para buscar ser o número 1 em outro lugar?
Tem algum outro lugar que vai te oferecer ser o número 1. E aqui ser o número 1, eu anotei alguns pontos aqui que talvez mostrem assim, o que é ser protagonista. Por exemplo, que o time funciona em torno dele. O Real Madrid não funciona em torno do Rodrigo. Pode ser em torno do Vini, como foi a temporada passada, em torno do Mbappé, mais ou menos como se desenhou em algum momento dessa temporada. Em torno do Rodrigo não é. O Liverpool funciona em torno do Salah. O Manchester City funciona em torno do Haaland. Mudou-se o time para que o Haaland termine as jogadas. O Rodrigo não é esse cara no Real Madrid. Ser mais utilizado, por exemplo, em ações de marketing, ser o cara do clube a ser mostrado, a cara do clube a ser exportada e tal, isso também é protagonismo. Despertar mais esperança, por exemplo, da torcida, quando está aquela dificuldade, minuto 85, minuto 87, quem é que vai resolver, para quem que vai a bola? Tem aquele ditado, a bola sempre para o 10. Então, na hora difícil, quem é que você vai procurar? Será que vai ter algum outro time que o Real Madrid não faça e que poderia procurar o Rodrigo nos momentos mais difíceis? Ser substituído menos vezes para estar mais em campo? São alguns pontos de ser protagonismo, talvez seja tudo isso aqui, e que ele poderia encontrar talvez em outro lugar, e que no Real Madrid, acho que nenhum desses pontos aqui o Rodrigo preenche hoje. E não parece ir nessa direção, além de não ser hoje, né? Seria muito difícil imaginar que a partir da próxima temporada o Real Madrid gire o próprio jogo coletivo em torno do Rodrigo, que ele seja um titular inquestionável, que ele comece a completar várias e várias partidas em sequência, porque a gente tem, repito, o melhor jogador do mundo no FIFA The Best, o Vinícius Júnior, a contratação do Mbappé, e o Vinícius, o Rodrigo, ele é um coadjuvante protagonista, né? Mas ainda assim ele começa como coadjuvante. Em outros clubes, em outros times, ele poderia pelo menos ter uma garantia de jogar sempre na ponta esquerda. Se ele, por exemplo, for para o Liverpool, que não é um mau acordo, né? Assim, a gente não está tentando pensar no Rodrigo dando vários passos para baixo na carreira. Não, ele poderia ir no melhor time do futebol europeu nesse momento. Ou talvez nesse momento, mas na temporada até aqui sim. Ele seria um titular inquestionável na ponta esquerda, com todo respeito à grande temporada do Gakpo. Mas ele não seria a estrela do time, porque se o contrato for renovado, o Salah será a estrela do time. No Arsenal, ele seria titularíssimo na ponta esquerda. Poderia potencialmente ser a grande estrela, mas tem o Saka, tem o Odegaard. Então não é tão simples essa equação mesmo quando você sai do Real Madrid. E outra coisa vale a pena sair do Real Madrid para brigar para ser a estrela do Arsenal? Pois é. Porque olha a quantidade de títulos. Eu lembro que quando o Coutinho veio para o Barcelona, ele ainda era a grande estrela do Liverpool, né? Porque estavam acabando de chegar Mané, Salah e tal, e o Coutinho já estava ali antes, desde os tempos de Sturridge e Luis Suárez. E eu lembro que eu conversando com pessoas próximas ao Coutinho, falei, mas por que ele vai sair desse Liverpool que está jogando tão bem? Me falaram, ele tem 26 anos e precisa ganhar título. Ele quer ganhar título, ele quer começar a vencer. Então dar esse passo de sair do Real Madrid para o Arsenal, que é um clube que não está vencendo, talvez não seja uma boa escolha, né? Na hora que você vai dizer, bom, tudo bem, então vou tentar protagonismo, mas eu quero combinar isso com os títulos de um grande clube. E para o Arsenal já dar um passo atrás nesse sentido, para o Liverpool não. No Manchester City eu acho que ele jogaria na ponta esquerda. Também acho. Jogar Rodrigo de um lado, Savinho do outro e o Haaland lá na frente, por exemplo. Dá para jogar, e é um clube que ganhou muitas coisas recentemente também. Então dá para ele fazer escolhas que não sejam desse... Acho que todo clube desse patamar Real Madrid, acho que o Real Madrid está numa prateleira e todos os outros estão alguma coisa abaixo. Então dá para trocar uma coisa por outra. Eu tenho dúvida se o perfil do Rodrigo de ser muito bom, de ser completo, de ser muito bom em muitas coisas, mas não ser um jogador tão específico, ele não é tão de um contra um, ele não é tão veloz, explosivo, um atacante como o Mbappé, por exemplo, que é muito forte, explosivo de arrancadas, ele não tem todo um contra um do Vinícius, embora ele tenha bastante um contra um, em posições que o futebol hoje quer jogador específico, né? Então, assim, ele faz muito bem várias, mas ele não é um super jogador em alguma posição específica. Eu acho que isso pode minar o protagonismo dele. Acho que ele jogaria em quase todos os clubes do mundo, tanto que joga no Real Madrid. Hoje eu acho que, por exemplo, ele teria mais dificuldade de jogar no Barcelona. Com Lamine Yamal e Rafinha como estão, acho que ele teria mais dificuldade no Barça. Mas o fato dele ser completo faz com que ele possa jogar em todos. E o fato dele não ser tão específico dificulta que ele seja o protagonista em muitos, eu acho. Pode ser. Eu fico na dúvida se essa
conclusão que eu concordo também não é sugestionada, não é direcionada pelo fato de que ele não teve essa possibilidade, né, de ser o dono da posição que ele prefere. Então, supondo, né, no mundo em que o Rodrigo decida sair do Real Madrid, eu acho improvável e concordo ele permanecendo, porque é uma renúncia muito, muito, muito complicada mesmo, muito difícil. Cara, o Pep Guardiola enveloparia o Rodrigo, colocaria um laço e daria a ponta esquerda para ele ser uma potencial grande estrela desse Manchester City. O Arne Slot faria a mesma coisa com ele em Anfield. Então, são passos para o lado, claro que sempre para baixo, porque o Real Madrid é o maior clube do mundo, mas ele poderia ter essa plataforma, que no Real Madrid acho que a gente já pode concluir que é difícil que ele tenha em algum momento próximo, como ele não teve até aqui. E outra coisa primeiro que me pintou mais um clube, que é o Bayern de Munique, que tem o Olise muito bem de um lado, Musiala e Harry Kane bem, e a ponta esquerda do Bayern de Munique hoje, quando o Musiala joga mais por dentro, ela ainda fica ali entre Gnabry, Coman e tal, fica mais ou menos aberta aquela posição, poderia também jogar no Bayern. A questão que eu tenho também isso que você falava de que nunca foi dada a plataforma, essa temporada que é dada a plataforma, a confiança, e o Hans Flick decidiu explorar tudo do Rafinha, ele passa a ser um jogador que, se o Barcelona for chegando, vai brigar por bola de ouro. O Barcelona daqui a pouco ganhar campeonato espanhol, se brigar até o final em Liga dos Campeões, Lamine Yamal e Rafinha estarão na conversa de bola de ouro com quem mais chegar longe também na temporada. Por quê? Porque foi dada ao Rafinha, embora fora da posição dele de origem, né? Foi descoberta uma nova posição para ele, mas foi dado para ele a possibilidade de explorar tudo que ele tem de melhor. Velocidade, arranque, explosão, esse tipo de coisa, que ele é muito elétrico, e deu certo. Então talvez seja isso mesmo. E se a gente vê os números do Rodrigo de dezembro para cá, que ele chegou até acho que 10 gols em 9 partidas, 10 gols e 4 assistências em 9 jogos, alguma coisa assim, são números que se ele faz isso a temporada inteira, se dão para ele a chance de fazer isso a temporada inteira, números de protagonista e de melhor do mundo. Daqui a pouco eu quero falar de seleção, mas eu vou deixar para o resumo, que no resumo a gente sempre resume um pouquinho e complementa. Então, eu queria perguntar se está tudo dentro de contexto. Está tudo dentro de contexto, sim. Então vamos para o nosso glorioso Out of Context. Depois que eu trocar a bateria, porque está com 1%. Opa! Então paramos no momento certo. Frederico Caldeiro, o meu Out of Context não tem muito a ver com o Rodrigo, mas tem a ver com o ecossistema Rodrigo, por assim dizer, com a família Rodrigo. O pai do Rodrigo, o Eric Gois, foi jogador de futebol também, e ele ainda é muito jovem, ele ainda é bastante novo, assim, ele foi pai do Rodrigo acho que aos 20 anos, aos 19 anos, alguma coisa assim. E o Rodrigo foi revelado pelo Santos, é um desses tantos que sai do Santos, tantos bons jogadores que saem do Santos. E claro que o ídolo do Rodrigo é o Neymar. E não é que o pai do Rodrigo já marcou o Neymar em um jogo do Campeonato Paulista? Rapaz, eu não sabia disso. O pai do Rodrigo jogava pelo Mirassol, o Eric, e o Neymar, entre 2009 e 2013, disputou o Campeonato Paulista, o Mirassol também, e enfrentou o pai do Rodrigo. Depois veio jogar junto com o filho do Eric, o Rodrigo. Poderia ser Eric Júnior, se o Eric assim desejasse. Na seleção brasileira. Então, veja só você, parece que o Neymar... Parece aquelas coisas do Maldini, sabe assim, que o Maldini jogou com o filho de não sei quem e depois treinou o neto de não sei quem e tal. É só o Neymar, que jogou com o pai e o filho, com o Eric e com o Rodrigo Góes. Qual era a posição do Eric? Eu acho que era lateral direito. Rapaz, então tava marcando o Neymar, provavelmente. Tava realmente, ele foi o marcador no Neymar no jogo. A foto que a gente tem aí é porque agora quando o Neymar voltou pro Santos, o próprio Eric, o pai do Rodrigo, postou nas redes sociais. A foto... ele que compartilhou esse Throwback Thursday. Isso, exatamente, esse TBT. Esse TBT. Bom, fico curioso para saber Ex-lateral. as memórias que o Eric tem, né? Desse enfrentamento com o Neymar. Eu acho que eu cheguei a comentar jogo do pai do Rodrigo quando eu trabalhava na Rádio Globo São Paulo, no Paulistão. Rapaz. Bom, o Neymar não tá tão velho assim, é que o pai do Rodrigo é muito novo, né? É por isso que a gente tem esse encontro tão rápido de gerações, mas parabéns aí então ao pai do Rodrigo por ter marcado o Neymar e ter feito o Rodrigo.
Exatamente, são dois bons feitos da carreira. Vamos ver se um dia o Rodrigo, espero que não, joga no Mirassol. Acredito que seja difícil. Ou que ele seja marcado pelo Davi Luca. Ou que ele seja marcado pelo Davi Luca. Seria uma volta bem interessante na vida. Rapaz, tem vídeo do Davi Luca jogando bola, tipo os filhos do Messi? Eu não sei se ele é bom de bola. Parece que já tá na idade que já deveria saber, né? Já deveria saber se é bom de bola ou não. Assim, acho que deu uma sumida o Davi Luca. Né? Acho que ele mora aqui em Barcelona, inclusive. É tanto filho depois também, né? Que ele fica um pouco menos Mas acho que no início, assim, faziam anteriormente muita piada dele porque ele comia bastante, né? Ele era uma criança que gostava de comer e tal. O próprio Neymar e tal postava muita coisa dele comendo bastante. Deram uma parada com isso, mas eu sei que acho que ele mora aqui em Barcelona porque a mãe, a Carol Dantas, mora aqui em Barcelona. Então, acho que o Davi também. Tá aí um grande objetivo também para a vida do Davi Luca. A minha história, o meu Out of Context, é basicamente relembrar aquele maio de 2022. Eu estava no Santiago Bernabéu cobrindo o jogo ao lado da dona da casa, Tati Mantovani. Estávamos atrás do gol. Eu já contei essa história, mas faz tempo que eu não conto. E agora o contexto me convoca a contar mais uma vez. O Manchester City amassando o Real Madrid no Bernabéu. O Mendy salvando bola em cima da linha de uma finalização do Grealish. O Real Madrid não tinha finalizado no gol do Ederson até o Rodrigo começar a levar aquela partida para a prorrogação. Como nas coberturas da Champions a gente está atrás do gol e tem que, logo depois do jogo, estar com tudo pronto para as entrevistas pós-partida, a gente sempre tem que sair da posição de trás do gol com a bola rolando. Então, quando é uma cobertura dividida, a gente sempre fica na dúvida e segurando o máximo possível para saber quem é que sai primeiro para estar pronto para as entrevistas e geralmente como a gente faz? A gente define o time que está vencendo, né? Ou o jogo ou a eliminatória e o repórter que está cobrindo aquele time já fica pronto na área de entrevistas. Naquele jogo específico a gente só tinha um passe para a área de entrevistas, então era um negócio ainda mais radical, era Tati faz as entrevistas pós-jogo ou Fred? Como o City estava vencendo, Fred. Então fui lá eu, ingênuo, e saí com uns 85, 86. E na época de obras do Bernabéu, não sei como é que está hoje, você saía de trás do gol, andava um pouco pela linha de lateral até quase meio campo e subia num portãozinho no meio das arquibancadas. Quando o steward, muito gentilmente, abriu o portão para mim e eu estou começando a subir, eu olho para trás... Bum, gol do Rodrigo, 1-1. Aí eu já começo a sentir, acho que vai dar ruim. O Real Madrid vinha daquelas classificações contra PSG e Chelsea, né? Então já tinha aquela aura que hoje a gente já sabe que existe, mas estava sendo formada especialmente naquela temporada. E aí, em vez de eu ir para a área de entrevistas, eu falei, eu vou esperar um pouquinho aqui na arquibancada. Decisão corretíssima. 1 minuto depois o Rodrigo faz o segundo gol, que leva a partida para a prorrogação, e lá volta o cão arrependido. Eu não cheguei nem na área de entrevistas, Marcelo. Eu voltei andando e troquei rapidamente com a Tati Mantovani. Claro que ela não foi imediatamente porque teria prorrogação, mas acabou que eu nunca vi naquele dia a área de entrevistas do Bernabéu, porque foi a Tati com a vitória do Real Madrid. Obrigado, Rodrigo. E é incrível que assim, o Rodrigo fez um gol aos 90 e outro aos 92, mostrando que sim, um raio cai 2 vezes no mesmo lugar. Excelente. Temos uma indicação. Qual que é a indicação do programa de hoje? Temos uma indicação fresquinha da nossa querida Max. Nossa senhora, não consigo ser o André Henning ainda. Max! Isso. Mais uma vez. Max! Peço desculpa a todo mundo aqui do prédio, da vizinhança, do bairro. E ao próprio André Henning. E ao próprio André Henning. A indicação de hoje é para você que é noveleiro ou noveleira. Você já foi noveleiro ou é noveleiro, Marcelo Becker? Eu só não continuo sendo por falta de tempo de acompanhar. Qual foi a última grande novela da sua vida? Certamente a da Carminha, né? A da Carminha, Avenida Brasil. Avenida Brasil. Rapaz, aquilo parou realmente o Brasil. Eu lembro das ruas desertas na hora do último episódio. Aquilo foi um acontecimento nacional. E antes tinha uma também que no último episódio eu descobri quem que era o assassino e tal. Eu lembro que bem início dos anos 90, que também teve bastante comoção. Os anos 90 eu lembro de gostar muito de Vamp. Não me pegou tanto não. O glorioso Neila Torraca.
Vamp eu lembro, mas não me pegou tanto, não. Tinha mais o quê? Tinha, Terra Nostra foi um acontecimento também, né? Foi um acontecimento. Minha mãe acha que fala italiano até hoje. Acho que metade do Brasil acha que fala italiano por conta daquela novela. Cara, mas a gente tem, aparentemente, é que a gente não está acompanhando, há uma secura nas novelas de grande comoção e a Max está trazendo, já está no ar, né? Algo para completar esse vazio dentro do coração dos brasileiros e das brasileiras, que é Beleza Fatal. Eu achei que era uma novela baseada em você. Assim, e você sabe que se beleza fosse crime, eu seria inocente. E nessa aqui seria um crime de homicídio, porque é uma beleza fatal. Então, eu seria o primeiro suspeito descartado. A gente tem suspeitos muito suspeitos, como Camila Queiroz, Camila Pitanga, Caio Blá, Giovanna Antonelli. Acho que mas a beleza realmente está realmente fatal. Se com Camila Pitanga, Caio Blá e Giovanna Antonelli não se chamar Beleza Fatal, nenhuma outra novela ia se chamar Beleza Fatal. Exatamente. Então, tá aí a beleza fatal para você que quer sair desse programa que não oferece, talvez algum grau de fatalidade, mas de beleza não sei se tanto. Está no ar na Max os episódios de Beleza Fatal, que aparentemente já faz um sucesso, senhor Marcelo Beckler. Fred Caldeira, como que a gente descreve Rodrigo? Um raio, rápido como um flash, que já caiu 2 vezes no mesmo lugar e pode cair várias vezes na cabeça do Manchester City mais uma vez nessa quarta-feira no Santiago Bernabéu. Cara, esse debate eu acho ótimo. Espero que as pessoas continuem nos comentários aqui do vídeo, porque não é simples, mas também não é descartável. Acho que é um debate que, repito, deve acontecer realmente nos próprios pensamentos, nas próprias reflexões do Rodrigo e do Eric, que cuida da carreira do filho. Tanto que é um debate que existe, que ele existiu na cabeça do Neymar, que foi um outro personagem que teve uma participação no programa de hoje quando saiu do Barcelona, né? O Barcelona tinha Messi, Suárez e Neymar. É claro que o Messi era a estrela daquela companhia, mas se fala na época que era o Barcelona do trio MSN, e não que era o Barcelona do Messi, mas que era o Barcelona do trio, e que o Neymar decidiu sair. Um dos motivos que foi apontado pra gente naquela época da transferência é que ele gostaria de mais protagonismo em outro time. Acabou escolhendo o Paris Saint-Germain, certo ou não, a história depois foi escrita como ela foi. Então, sim, existe na cabeça dos jogadores isso. Vale a pena ficar num clube que eu tô ganhando? Vale a pena ficar nesse lugar? Ou vale a pena eu tentar o meu espaço, eu ser o protagonista, eu ser o grande jogador em um outro ambiente? Não sei se isso acontece ou não na cabeça do Rodrigo. Acho natural que aconteça porque aconteceu na cabeça de vários outros jogadores. E ele tem potencial de ser um protagonista de vários grandes clubes do mundo. No Real Madrid, com o que já tem, ele é um ótimo jogador para ajudar, e ajuda muito, ajuda em jogos decisivos, como a gente apontou por aqui. Eu tenho essa dúvida, se o estilo de jogo do Rodrigo faria com que um time jogasse em torno dele. Eu acho que ele ajuda mais os times fazendo isso de trabalhar muito. Acho que ele é um atacante muito trabalhador, e eu acho que ele seria útil em qualquer clube do mundo, tanto que ele joga no maior clube do planeta. Mas eu acho que ele é mais para ajudar do que para ser ajudado. Eu acho que ele é mais de potencializar jogador do que ser potencializado por outros. Eu enxergo ele assim nesse momento. 2 pontos para concluir da minha parte. Primeiro, que o exemplo do Neymar é ótimo como indagação, como dilema, mas a decisão do Neymar não necessariamente é um bom exemplo para o Rodrigo, porque deu errado, né? O destino do Neymar foi muito responsável por essa percepção também, além das lesões subsequentes. Porque se o Neymar dá um passo para o lado, em vez de dar um passo claramente para baixo, que era o Paris, ele poderia ter tido outra história, né? A gente trouxe vários nomes aqui, a gente não trouxe o PSG como possibilidade do Rodrigo, né? Então, o destino, caso um dia ele decida sair, importa muito, e o exemplo do Neymar acho que é um anti-exemplo nesse sentido, porque talvez não valha a pena você ir para uma liga que está começando meio que muito atrás das outras e com um projeto muito ambicioso, mas sem muitas ferramentas, e a pressão fica toda em uma competição. Se ele vem para a Premier League, se ele vai para a Bundesliga, você tem essa pressão um pouco mais diluída entre outras competições. Agora, sobre seleção, é interessante que ele pode talvez sair do Real Madrid e ser titularíssimo na ponta esquerda de um outro grande clube europeu, mas na seleção esse problema volta, né? Porque o Vinícius
provavelmente vai continuar brilhando muito pelo Real Madrid naquela posição. E aí eu não sei se isso também faz parte do cálculo do Rodrigo. Talvez se firmar na ponta direita do Real Madrid seja um atalho para ele ter uma posição como titular muito clara na seleção brasileira também pelo lado direito. Eu acho que também faz sentido, e aí entra a grande característica que eu vejo no Rodrigo, que é de completar muito bem outros jogadores. Porque o Vinícius é o titular da ponta esquerda. O Neymar, até pelo que a gente está vendo de posicionamento, e eu acho que o que a carreira dele leva hoje ele a conseguir fazer bem é ser um camisa 10. É ser um jogador mais centralizado, porque ele é menos explosivo já para jogar pelo lado do campo e tal. Então, numa faixa de jogo, eu acho que ele pode influenciar melhor atrás dos atacantes. Um 4-2-3-1, esse meia centralizado, por exemplo, ou no 4-3-3, ele o camisa 10. E aí o Rodrigo jogando pela direita, ele pode se aproximar do Neymar, do Vinícius, para fazer as jogadas e ter um 9 lá na frente. Eu acho que é melhor você ter esse tipo de perfil de ponta direita, que complete jogadores tão bons como Neymar e Vinícius, do que você ter um ponta direita talvez mais individualista. Por exemplo, mais driblador e de um contra um, Savinho, talvez até o Estevão. Acho que o Rodrigo, por estilo, de poder se aproximar tem o Rafinha mais. Nessa conta. Ainda tem o Rafinha, né? Que hoje já até é mais considerado um jogador de outro lado de campo, ou de meia também, do que de ponta direita, mas que a posição natural dele também é a direita. Mas que o Rodrigo, por transitar muito bem em todos os setores do ataque, pode ser um meio falso ponta direita que vai dialogar muito bem com ponta esquerda e com meia centralizado. Então acho que este estilo de jogo dele, de potencializar outros jogadores, pode ajudar ele a ser o ponta direita da seleção para jogar junto de Neymar e de Vinícius. Coisa linda, Marcelinho. Todos os pingos nos is. Pena que o Rodrigo é com Y. Pois é. E aí não tem pingo. Tem uma perninha. É diferente de pingo. É. Exatamente. Mas olha só, eu espero que a gente tenha esclarecido qualquer dúvida que exista na cabeça do Rodrigo, ou que a gente tenha colocado uma dúvida que nunca existiu, algo que ele nunca pensou e que duas pessoas completamente aleatórias resolveram pensar o futuro dele. Exatamente. Peço perdão aí a todos que ficaram até aqui e talvez cuidem da carreira do Rodrigo e estão revoltados. Exatamente. Mas então, fizemos um programa elogioso, mais do que de críticas. Eu acho que dá pra gente claro. falar obrigado e desculpa, né? Obrigado por ter tirado as dúvidas e desculpa por talvez ter colocado também as dúvidas, então já serve aí para as duas situações. Até terça-feira que vem, Marcelindo. Até terça-feira que vem, pessoal. Hoje é dia de decisão dos últimos classificados para as oitavas de final. Então hoje temos muitos jogos na TNT, no Space, na Max. Amanhã, os últimos jogos para definirem essas vagas, com destaque para o jogo exclusivo da Max, Real Madrid e Manchester City, ida 3-2 para o Real Madrid aqui na Inglaterra. E lembrando que na sexta-feira tem sorteio para a gente entender, por exemplo, se o PSG enfrenta o Liverpool ou o Barcelona. Se o Real Madrid, caso passe adiante, enfrenta o Atlético de Madrid ou o Bayer Leverkusen. Então tem várias questões aí para serem resolvidas nessa semana, todas com transmissão. É isso, a gente volta na semana que vem com mais debate, tentando explicar mais algum tema que a gente entende muito pouco. Ovo, faz bem ou não faz? Esperem o próximo episódio. Ovo, ao contrário, escreve ovo também. E de cabeça para baixo não tem. Não tem. Socorram-me subiu num ônibus em Marrocos também, é a mesma coisa ao contrário. É verdade. Caraca, essa aí eu não lembrava. Eu acho que é a maior. É a maior. Ana é um outro exemplo. Como é que é Rodrigo ao contrário? Rápido! Oh, Tchau, gente.